O cenário atual nos Alpes suíços revela uma paisagem dramática após um gigantesco deslizamento de terra. O rio Lança voltou a fluir, atravessando um cone de detritos e enchendo novamente o lago na barragem de Faden, que havia sido esvaziado por segurança. Para evitar maiores danos, as autoridades decidiram abrir uma saída inferior, desviando a água das turbinas geradoras de energia. O volume de água barrenta que desce pelas encostas mostra a força contínua do desastre, carregando sedimentos por todo o vale. Com o avanço da água, pontes estão sendo desmontadas em regiões mais baixas para evitar que fiquem entupidas com troncos e escombros. Máquinas escavadoras estão posicionadas ao longo do rio, prontas para intervir caso haja bloqueios. A vila de Blatten, infelizmente soterrada, é marcada em vermelho nos mapas de risco, assim como Ried, que também foi atingida pelos deslizamentos. Imagens mostram o poder destrutivo da massa que desceu a montanha, comparada até a grandes explosões históricas por testemunhas. O impacto foi tão intenso que os destroços foram lançados até em costas opostas, afetando casas que pareciam estar em segurança. Em um hotel nas proximidades, 10 funcionários ficaram presos, sem acesso à área segura. Todos foram resgatados por helicópteros. As vilas de Viesch e Kippel foram evacuadas preventivamente, pois o fluxo de água através do cone de detritos ainda representa uma ameaça de inundação repentina caso haja novo deslizamento. Atualmente, o lago atrás da barragem continua a se encher com águas barrentas. As autoridades estão monitorando o nível com equipamentos modernos, atentos ao risco de entupimento da válvula inferior, o que poderia causar uma liberação abrupta de água. Sedimentos finos e areia são o maior perigo agora, pois podem bloquear a saída mesmo sem grandes troncos ou pedras envolvidas. Embora o tempo esteja firme, com dias ensolarados e sem chuvas recentes, o degelo das montanhas está alimentando o volume do rio. Helicópteros estão sendo usados para remover árvores arrancadas e galhos acumulados, em uma tentativa de manter o fluxo livre. As áreas mais vulneráveis permanecem sob alerta, com planos de evacuação prontos para serem executados caso a situação piore. Isso é vital para garantir que a água possa ser escoada com segurança e evitar uma liberação repentina e incontrolável. O barro espesso e os entulhos visíveis no rio indicam que ainda há grande quantidade de material instável no caminho da água. Foi confirmado que boa parte da geleira envolvida no desastre já não existe mais na parte inferior da montanha, derretida ou arrastada pela força do deslizamento. Ainda assim, porções de gelo permanecem soterradas sob os escombros, o que gera preocupação. O degelo lento pode lubrificar a massa de detritos acima, tornando-a ainda mais escorregadia e suscetível a novos deslizamentos sem aviso prévio. Especialistas explicam que o maior risco não está na água que se vê escorrendo por cima dos detritos, mas sim na que infiltra por baixo, podendo deslocar toda a massa acumulada. Esse tipo de processo pode ocorrer silenciosamente, até atingir um ponto crítico. Se a estrutura formada pelo deslizamento ceder, o volume represado poderia descer com força devastadora, ameaçando novamente Gampel, Steg e outras áreas do vale. As equipes de resgate enfrentam enormes desafios para atuar na área atingida. Ainda é impossível acessar o local do deslizamento com segurança devido à instabilidade do terreno e ao risco de quedas de rochas. Autoridades reforçam que a integridade dos socorristas é prioridade e, por isso, o trabalho em solo foi interrompido temporariamente. As buscas pelo pastor de 64 anos que desapareceu durante o desastre continuam, mas até o momento sem sucesso. Ao redor da barragem, a instalação de equipamentos de medição permite uma vigilância constante sobre a situação da represa e do lago. Um dos medos dos especialistas é que o fundo da represa, que foi aberto para aliviar a pressão, se entupa com sedimentos finos. Isso impediria a saída controlada da água, o que, somado ao aumento do nível, poderia levar a um colapso parcial da estrutura de contenção. A estimativa atual aponta que cerca de 9 milhões de metros cúbicos de material desceram com o deslizamento. Desse total, aproximadamente 3 milhões seriam de gelo, o que indica a importância da geleira no desencadeamento do fenômeno. O restante, cerca de 6 milhões, corresponde a rochas e solo. O calor do verão está acelerando o derretimento das partes remanescentes da geleira, contribuindo com o fluxo de água e instabilidade do terreno. O cenário também é agravado pela possibilidade de os riachos laterais, com o aumento de volume, esculpirem novos canais que enfraqueçam ainda mais a barreira de detritos. Caso isso ocorra, o peso da água acumulada poderia romper a contenção e gerar um fluxo descontrolado de lama e entulho montanha abaixo. As autoridades estão conscientes desse risco e estudam alternativas para esvaziar a represa gradualmente, inclusive com o uso de bombas. Há também o temor de que árvores e grandes troncos arrastados pelo rio se acumulem nas estruturas da barragem ou em trechos mais estreitos do curso d'água.
Para evitar isso, helicópteros estão sendo utilizados para retirar material vegetal das proximidades da represa. Todo esse esforço tem como objetivo impedir obstruções que possam causar transbordamentos ou mudanças repentinas na rota do rio. Com base nas imagens captadas por drones e câmeras locais, nota-se que o rio Lança conseguiu, aos poucos, estabelecer um novo caminho sobre a montanha de escombros. Esse desvio é importante porque reduz a pressão da água represada e dá aos engenheiros uma margem de manobra para intervir. Contudo, como alertam os especialistas, a situação ainda é extremamente delicada, pois o fluxo visível não revela a totalidade da água que está infiltrada abaixo da superfície. Comentários de moradores e observadores da região destacam a semelhança do evento com outras grandes tragédias naturais. Alguns o compararam à erupção do Monte Santa Helena, outros à nuvem de poeira dos atentados de setembro nos Estados Unidos. Essas percepções reforçam o impacto visual e emocional da catástrofe, que marcou profundamente quem testemunhou a força com que a massa de lama desceu pelo vale. Nas partes altas da montanha, um enorme bloco de rocha ainda permanece instável. Esse pedaço, caso se desprenda, pode gerar um novo deslizamento, somando-se aos riscos já existentes. A presença de água da geleira em sua base compromete ainda mais sua estabilidade. Cientistas estão monitorando essa formação de perto, buscando sinais de movimentação que indiquem a necessidade de novas evacuações preventivas. A comunicação com os moradores tem sido transparente, com atualizações constantes por meio de entrevistas e mapas que indicam as áreas de maior risco. Os residentes em zonas de alerta foram instruídos a subir para andares superiores em caso de emergência súbita, enquanto a evacuação de vilas mais próximas continua sendo considerada como medida preventiva. A prioridade é sempre a preservação da vida e a manutenção de rotas de fuga seguras. A boa notícia, segundo a conferência realizada no sábado, é que os níveis de erosão têm se mantido controlados, sem sinais de novas rachaduras significativas na montanha. Isso traz um alívio temporário, mas não elimina os perigos. O que se vê agora é um cenário de espera cautelosa, onde cada mudança no fluxo da água ou na estabilidade do terreno pode ser decisiva. A vigilância segue intensa e a prontidão para agir a qualquer momento é total. Apesar de todos os riscos, a água represada no lago de Blatten está descendo lentamente. Segundo os últimos relatórios, o nível da água caiu cerca de 1 metro em comparação ao dia anterior, o que indica que parte do volume está escoando de forma natural. Ainda assim, o reservatório continua contendo aproximadamente 800 mil metros cúbicos de água, um número expressivo considerando a fragilidade da estrutura que a segura. Engenheiros e autoridades ressaltam que essa redução no volume de água é positiva, pois diminui o risco de uma ruptura repentina. Entretanto, a vazão ainda é baixa e pode mudar rapidamente, dependendo do clima e da quantidade de gelo que continuar derretendo. O medo maior continua sendo a combinação entre a infiltração subterrânea e a pressão crescente sobre o cone de detritos. Um ponto levantado por especialistas é que o gelo presente sob a massa de detritos não derrete com facilidade. Isso significa que camadas de gelo podem estar atuando como uma base escorregadia, capaz de facilitar novos deslizamentos. A estabilidade da pilha de entulho depende diretamente de quão rápido esse gelo se dissolve e de como a água resultante será direcionada. A natureza do terreno torna qualquer estimativa incerta. A presença de riachos que cortam as laterais da montanha também preocupa. Esses pequenos fluxos podem enfraquecer as bordas da contenção, abrindo brechas para que a água encontre caminhos alternativos, inesperados e perigosos. O temor é que, em determinado momento, a massa de água acumulada ganhe força suficiente para romper a barreira e causar uma nova enxurrada. Se você quer continuar acompanhando todos os desdobramentos dessa tragédia natural na Suíça, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com quem também se interessa por temas de meio ambiente e desastres naturais. Deixe seu comentário com sua opinião ou perguntas. Sua participação ajuda muito o canal a crescer. Até o próximo vídeo!